Olá, seja bem-vindo ao 16º dia de consagração a São José, as glórias de nosso Pai espiritual. Este livro está disponível, o link na descrição do vídeo e também do Devotionarium, orações cotidianas. Iniciemos rezando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Feliz que você esteja conosco, comigo, com todos nós que estamos fazendo essa consagração hoje, 16º dia. Estamos aí chegando de fato à metade, né? São 33 dias de consagração, 16º dia, 32 e a nossa consagração no 33º dia. Se você chegou até aqui, estou feliz, estou feliz, estou cumprindo aí a minha missão. Então vamos lá, 16º dia. José Justíssimo, rogai por nós. Papa Pio XI diz o seguinte: ele, São José, conquistou para si o título de justo e assim serve de modelo vivo da justiça cristã que deve reinar na vida social. Justiça cristã que deve reinar na vida social. O que significa chamar São José de justo? São José Maria Escrivá nos dá uma grande resposta. Abre aspas. São José era uma espécie de homem comum em que Deus confiava para fazer grandes coisas. Ele fez exatamente o que o Senhor queria que ele fizesse, em cada um dos momentos de sua vida. É por isso que as Escrituras o chamam de homem justo. Em hebraico, homem justo significa um servo bom e fiel de Deus, alguém que cumpre a vontade divina. Aí ele dá uma série de versículos aqui, Gênesis 7, versículo 1, 18, de 23 a 32, Ezequiel 18, versículo 5, enfim, dá outros aqui. Ou que é honrado e caridoso para com o próximo, desculpem. Aí ele dá mais indicações aqui de versículos. Portanto, um homem justo é alguém que ama a Deus e prova seu amor guardando seus mandamentos e direcionando toda a sua vida ao serviço de seus irmãos, seus semelhantes. Fecha aspas. E você? Você é justo? Você ama a Deus? Guarda seus mandamentos e age com honra e caridade para com seu próximo? Tenho me esforçado. São José aumentará em você a virtude da justiça. Os teólogos definem a virtude da justiça como dar aos outros o que lhes é devido. Dar aos outros o que lhes é devido. Por exemplo, em nosso relacionamento com Deus, devemos ser gratos a Ele por nossa existência e louvá-lo por sua bondade. Agimos com justiça, para com Deus, dando-lhe o que lhe é devido, mas o adoramos especialmente pela nossa participação na Santa Missa aos domingos e dias santos de obrigação. Se deixarmos de fazer isso, não estamos amando a Deus, estamos agindo com justiça para com Deus. Não estamos agindo com justiça para com Deus. Não estamos dando a Ele o que lhe é devido. Para São José, ser um homem justo significava cumprir os ditames da religião judaica. Isso exigia que ele viajasse a Jerusalém 3 vezes por ano, uma longa distância de Nazaré, e participasse de vários rituais e cerimônias. Você, por outro lado, provavelmente mora perto de uma igreja católica. Se você não pode gastar 1 hora por semana agradecendo a Deus e adorando-o, você não está amando a Deus ou dando a Deus o que lhe é devido. Você não é um homem justo. A importância da Santa Missa não está relacionada ao padre, aos fiéis ou ao coral, mas à oportunidade de retribuir amor com amor e dar a Deus o que lhe é devido. Sim, os padres devem fazer boas pregações. A música litúrgica deve ser sagrada e inspiradora.
e é sempre agradável ver rostos familiares na missa. No entanto, mesmo se você achar o padre maçante, a música uma distração e a congregação espiritual morta, você precisa lembrar que não está ali por isso, mas para agir com justiça e amor para com Deus. Não há melhor maneira de dizer a Deus, eu te amo, dar graças a Deus e adorá-lo do que através do santo sacrifício da missa. Eucaristia significa ação de graças. Deus não é o único para com quem devemos agir com justiça. Isso me fez recordar que quando a gente começou a participar, de fato, querer voltar para a igreja, a gente tinha muito... eu vou na missa no domingo, eu lembro na infância, como uma coisa assim, tipo, é bom ir lá. Mas a igreja, ela não diz que a gente deve fazer quando dá, né? Ela diz que é obrigação. Então, estar no domingo na missa não é, se der eu vou, não. É nossa obrigação, é o que ele diz aqui. Se a gente não está lá no domingo, nós não somos justos para com o amor de Deus conosco. Isso é pecado. Então, é importante a gente sempre ter isso em vista. Né? Se não pode ir no domingo, ou não tem no domingo, no sábado à noite. Mas isso é sagrado. Deus é o único para com quem devemos agir com justiça por amor. Você também precisa dar aos outros o que lhes é devido. Você faz isso? Você ama, venera e honra Maria, sua mãe espiritual? Você ama, venera e honra São José, seu pai espiritual? Você trata os membros da sua família com amor, respeito e dignidade? E quanto aos seus vizinhos, colegas de trabalho e todas as outras pessoas com que você interage diariamente? Se você é um empregador, oferece um salário justo? Lembre-se da regra de ouro. O que quereis que façam aos homens, fazei-os vós também a eles. Lucas capítulo 6, versículo 31 diz isso. Seu pai espiritual agiu com justiça e amor para com todos. Você deve agir da mesma forma. São Máximo de Turim fala o seguinte: quer saber por que José é chamado justo? Porque ele possui perfeita... Desculpem, gente. Quer saber por que José é chamado de justo? Porque ele possuía perfeitamente todas as virtudes. O Papa São Paulo VI diz o seguinte: o Evangelho descreve São José como um homem justo. Nenhum louvor maior de virtude e nenhum tributo maior ao mérito poderiam ser aplicados a um homem. O autor pede para a gente ler o Homem Justo e Reverente, página 207. Homem Justo e Reverente. São Francisco de Sales diz o seguinte: ser justo é estar perfeitamente unido à vontade divina e sempre em conformidade com ela em toda sorte de acontecimentos, prósperos ou adversos. De que São José o era, ninguém pode duvidar. Fecha aspas. A fim de exercitar a virtude da justiça, como bem observa São Francisco de Sales, uma pessoa precisa viver perfeitamente de acordo com a vontade divina e, diante de toda sorte de acontecimentos, favoráveis ou adversos, dar a Deus e aos outros aquilo que lhes é devido. A Igreja sempre viu São José como um homem justo e santo, que amava a Deus e ao próximo como deveria, mas nem sempre compreendeu a importância teológica mais profunda do que tais palavras significavam de fato, sobretudo quando aplicadas aos atos de São José no Novo Testamento. A Igreja levou séculos para propor uma teologia de São José que mostrasse sua grandeza e santidade. Hoje, a Igreja ensina que São José é uma pessoa humana mais santa depois de Maria e o mais justo de todos os santos. Ele é o nosso pai espiritual, o pilar das famílias, a glória da vida doméstica, o patrono da Igreja Universal e o terror dos demônios. Por essa razão, certas passagens do Novo Testamento que apresentam os atos de São José precisam ser reexaminadas à luz do que agora a Igreja ensina inequivocamente ser verdadeiro a respeito de São José. A saber, que ele,
Ao deparar com todo tipo de acontecimento, quer favorável, quer adverso, sempre agiu de acordo com a vontade divina e deu a Deus e aos outros o que lhes era devido. São José viveu verdadeiramente o amor a Deus e ao próximo que o seu filho viria ensinar. O beato João José Lataste diz o seguinte: o que São José fez realmente? Amou. Foi apenas isso que ele fez, e isso foi suficiente para a sua glória. Ele amou a Deus com um amor sem limites e sem diminuições. Essa foi sua importância, sua vida aqui embaixo. Por isso, é amado de forma imensurável. Vede sua glória pela eternidade. Recorrei a ele sem hesitação. Ele é o Todo-Poderoso no céu. Quanto à sua bondade, não podeis duvidar dela quando considerais que ele passou a vida na intimidade dos corações de Jesus e Maria, os corações mais amorosos e bondosos que já existiram. Fecha aspas. Um dos atos mais importantes de São José no Novo Testamento foi sua resposta ao descobrir que a esposa estava grávida. É no relato bíblico dessa história que São José é chamado de justo. Mateus, capítulo 1, 18 a 24. Ah, desculpem, gente. Não, ele é outra coisa que ele diz aqui. Não, não tá certo, é isso mesmo. Eu que me confundi. Vamos lá. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por sua esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa sua esposa. E sem que ela o tivesse conhecido, ela deu à luz a seu filho, que recebeu o nome de Jesus. É incrível, né? Como a gente volta, né, nos dias anteriores, que a gente buscava isso. A tradução transcrita é da RCVC, a editora católica. Apresento a tradução porque ela não declara que São José desejava divorciar-se de sua mulher. Você sabia que a Igreja Católica sempre contemplou várias interpretações de Mateus? Em especial, a Igreja dá espaço a uma interpretação que não afirma que São José desejava divorciar-se da esposa. Desde os primeiros séculos da história da Igreja, foram propostas 3 teorias acerca de que São José pretendia fazer quando descobriu que a esposa estava grávida. As 3 foram adotadas por vários santos e estudiosos, e todas elas têm origem na Igreja primitiva. Porque essa que eu li aqui, nessa minha Bíblia, essa aqui é a Bíblia Ave Maria, edição de estudos. E aí ele coloca aqui, porque já no começo, nessa edição, ele fala isso, né?
José, seu esposo, era um homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Aqui ele diz, José, seu esposo, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu repudiá-la secretamente. Ele coloca... um pouco diferente. Mas vamos ver o que ele continua dizendo aqui. As 3 teorias são o seguinte. A teoria da desconfiança, a teoria da perplexidade e a teoria da reverência. A teoria da desconfiança. São José desconfiava que Maria cometeu adultério e, em consequência, decide pedir o divórcio, de acordo com a lei judaica. Se um homem justo quiser divorciar-se da esposa porque esta lhe foi infiel, ele deve apedrejá-la. São José, sendo um homem justo, não quer apedrejar Maria. Por isso, busca divorciar-se dela em segredo. Essa teoria era defendida na literatura apócrifa e foi adotada por diversos padres da igreja. A teoria da perplexidade. São José fica perplexo e estupefato diante da gravidez de Maria, mas não duvida de sua inocência. Fica aturdido e sem saber o que fazer. Assim, confuso, decide divorciar-se de Maria. Alguns padres da igreja esposam essa teoria e defendem veemente. Ela se tornou a teoria mais comum, sendo conhecida como dúvida de São José. A teoria da reverência. São José descobre que Maria está grávida, mas não duvida de sua pureza e inocência. Ao contrário, ele duvida do seu próprio merecimento e capacidade de cuidar de Maria e da criança. Sendo um homem justo, ele sabe que Maria pertence a Deus e considera-se indigno de viver com ela. Então decide separar-se dela em segredo por justiça para com Deus e reverência por Maria. Ele está disposto a sair de cena para não revelar o segredo de Maria. Alguns padres da igreja, bem como muitos santos, teólogos e místicos medievais, defendem essa teoria. Eu também gosto mais dessa teoria. Porque faz mais sentido pelo que a gente está analisando, de que Deus não escolheria um homem que não tivesse fé suficiente para quando ela dissesse que aquilo era o filho, ela não tinha conhecido homem algum, ele acreditaria nela, que isso viria de Deus. Ele teria fé para isso, né? Por que a igreja admite 3 teorias a respeito desse importante tópico? Bem, tudo depende da tradução da palavra grega apoluo. Todos os estudiosos bíblicos concordam que a palavra apoluo é muito difícil de traduzir. Em grego, ela pode ter várias acepções, e o significado escolhido para uma passagem específica é geralmente determinado pelo contexto em que ela aparece. Por exemplo, de acordo com o contexto, apoluo pode significar separar, ocultar, esconder, afastar-se ou divorciar-se. Curiosamente, a maioria das pessoas que traduziu o Novo Testamento do grego para outras línguas optou por traduzir apoluo como divorciar-se. No entanto, agora que a igreja tem uma compreensão muito mais ampla da santidade de São José, sobretudo no tocante a seus privilégios, virtudes e prodígios, seria essa a tradução correta? À luz do que consideramos verdadeiro sobre São José, podemos de fato dizer que São José pretendia divorciar-se de sua amada esposa? A igreja avançou bastante em seu entendimento de São José, e na opinião de muitos a ideia de que ele quisesse divorciar-se de Maria precisava ser revista. Cara, é fantástico a igreja por conta disso, porque ela vai trabalhando os mistérios, né? Agora, é preciso fazer justiça e dizer que aquele que, ao longo da história, traduziram apoluo como divorciar-se, não o fizeram com más intenções ou por malícia. Lembre-se, divorciar-se é uma tradução normalmente válida da palavra, de acordo com o contexto de uma passagem específica. Todavia, a única razão para o uso do verbo divorciar-se em Mateus era que a igreja ainda não tinha uma teologia amadurecida sobre São José. Infelizmente, a tradução de apoluo como divorciar-se teve por consequência uma minimização da importância de São José na vida da igreja ao longo de séculos. Na realidade, Mateus 1, 18 e 24 costuma ser descrito como a dúvida de José, em vez de a anunciação de São José, que seria uma descrição mais nobre. Desse modo, é fácil compreender que
porque São José não é amado como merece, e foi tão pouco honrado, reverenciado e imitado no decorrer da história. Mas eu fico pensando que Deus não ia, entre aspas, dar esse vacilo, né? As coisas acontecem no tempo que elas devem acontecer. A gente viu isso no início, que esse é o momento em que São José precisa vir. E Deus deixou que isso acontecesse dessa forma e a gente chegasse até aqui porque esse era o momento de São José vir aparecer. Qual é a importância disso? Você pergunta. Bem, há uma grande diferença entre São José querer divorciar-se de uma esposa e deixar afastar-se dela por um senso de justiça e reverência. Essa última explicação do que ele pretendia fazer foi o que levou muitos estudiosos eruditos a optar por uma tradução de Apolu que não significasse divorciar-se. Hoje, à luz do que a Igreja percebe claramente ser verdadeiro com relação a São José, sustentar o posicionamento de que ele desejava divorciar-se da esposa é algo difícil de coadunar com suas virtudes. Afinal, a ideia de que São José pretendia divorciar-se da esposa coloca o próprio fundamento da nova aliança de Jesus Cristo sobre uma premissa questionável. Divorciar-se de Maria teria sido uma atitude extremamente injusta da parte de São José. Maria era inocente e não havia feito nada de errado. Como pôde um homem que a Igreja invoca como pilar das famílias e a glória da vida doméstica ser o mesmo homem que desejava divorciar-se da pura, inocente e imaculada Mãe de Deus? Não faz sentido. Quer dizer que, por 2000 anos, a Igreja esteve errada sobre um aspecto tão importante da revelação divina? Não, não é isso em absoluto. É preciso recordar que, desde a época em que o Novo Testamento foi escrito, a Igreja contempla várias traduções de Apolu no Evangelho de Mateus. Contudo, à luz do desenvolvimento de uma teologia de São José pela Igreja, é preciso reexaminar a questão e apresentar uma interpretação mais correta de Mateus. Uma interpretação que estava ali desde o início. E o que é que a Igreja agora entende ser verdadeiro a respeito de São José está fazendo com que estudiosos e teólogos evitem traduzir Apolu como divorciar-se? Por que muitos estudiosos estão preferindo descrever o que São José pretendia fazer como afastar-se de Maria? Bem, o reconhecimento pela Igreja da extraordinária obediência, justiça, reverência e humildade de São José forneceu o verdadeiro contexto para a correta tradução da palavra Apolu no Evangelho de Mateus. Basicamente, a compreensão da extraordinária santidade de São José oferece a correta interpretação do que ele pretendia fazer. A fé sobrenatural de São José dizia-lhe que Maria concebera do Espírito Santo, e ele temia o mistério que estava acontecendo dentro dela. Ele não queria divorciar-se de Maria, mas acreditava que seria justo para com Deus, autor do mistério que ocorria no ventre da esposa, afastar-se dela e da criança até que viesse outra revelação. O fato de que a Igreja admite essa interpretação e de que muitos padres da Igreja, teólogos, santos e místicos medievais já interpretaram a passagem desta forma é o que está levando muitos estudiosos a adotar a teoria da reverência. Por exemplo, o padre René Laurentin, universalmente aclamado como o maior mariólogo do século XX, fez exaustivos estudos de Mateus 1, 18 a 24 e concluiu ser teologicamente problemático sustentar o posicionamento de que São José quisesse divorciar-se de sua amada esposa. Como um homem verdadeiramente justo pode ter desejado divorciar-se da esposa inocente? Divorciar-se de Maria não teria sido um ato justo, mas um ato de extrema injustiça.
O padre John McHugh, um dos mais versados estudiosos bíblicos do século XX, chegou à mesma conclusão, bem como o padre John Saward, convertido do anglicanismo e estudioso de altíssimo calibre. Outro estudioso desta envergadura é o padre Ignace de La Pontière, amplamente respeitado. Aqui está escrito assim, ó, se alguém puder deixar nos comentários, se souber, está escrito PE ponto de padre Ignace de La Pontière, vírgula S.J. Eu não sei o que significa esse S.J. Se alguém puder deixar aí pra gente, seria legal. Amplamente respeitado como exímio teólogo e estudioso bíblico, o padre de La Pontière realizou estudos detalhados de Mateus 1, 18, 24 e convenceu-se tanto da veracidade da teoria da reverência que propôs sua própria tradução da passagem. Sua tradução é simplesmente reveladora. Ela elucida o exercício altruísta e heróico da virtude e da justiça por São José, bem como seu amor profundo e reverente por Maria e pela criança em seu ventre. Eis a tradução do padre de La Pontière. Abre aspas. No que diz respeito a Jesus enquanto Messias, sua origem aconteceu da seguinte maneira. Sua mãe Maria estava prometida em casamento a José, mas antes que tivessem levado uma vida em comum, ela se viu carregando no ventre uma criança por obra do Espírito Santo. Mas José, seu esposo, que era um homem justo e não queria revelar seu mistério, decidiu afastar-se dela em segredo. Porém, enquanto fazia estes planos, viu um anjo do Senhor aparecendo-lhe em sonho e dizer-lhe: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua esposa, em tua casa, pois definitivamente o que foi concebido nela vem do Espírito Santo. Mas ela terá um filho para ti, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois é ele quem salvará seu povo de seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se realizasse o que fora dito pelo Senhor pela boca do profeta. Eis que a Virgem conceberá em seu ventre e dará à luz um filho, e dar-lhe-ão o nome de Emanuel, que significa, em sua tradução, Deus conosco. Ora, quando José despertou de seu sono, aconteceu como o anjo do Senhor havia ordenado, e ele recebeu sua esposa em sua casa. Que tradução! Ela soa um pouco estranha em alguns pontos, porque é muito literal, mas constitui de longe a melhor tradução disponível dessa passagem. Ela reconhece as virtudes sobrenaturais de São José como o contexto que exige uma interpretação mais nobre da passagem. Imaginem se essa tradução tivesse sido colocada nas Bíblias, pregada nos sermões e incluída nas liturgias ao longo dos séculos. Sem dúvida, os fiéis teriam uma compreensão muito mais teologicamente correta e espiritualmente edificante da pessoa bendita de São José. Pode parecer maçante isso, né? Que a gente está vendo aqui uma palavra, uma tentativa de mostrar versões e, ao mesmo tempo, a compreensão que mudou um pouco, ou em muitos casos não mudou, mas e que isso poderia ter sido diferente. Aí eu fico pensando se muitos evangélicos protestantes, eles levam a Bíblia como a única fonte verdadeira de informação e descaracteriza a tradição e tudo isso que a gente está vendo aqui. Olha como isso é rico e engrandecedor e esclarecedor. Então, não tem como a gente ignorar o fato de que Deus está presente ainda, fazendo milagres ainda, mandando mensagens ainda, porque ele sempre fez isso. Jesus foi um marco, mas não terminou em Jesus, continua. Eu entendo assim, né? A gente continua
A vida continua, a história continua. E a gente aprende com a história. E cada coisa vem no seu tempo. E as revelações acontecem no seu tempo. E ninguém sabe quando Jesus vai voltar. Nem que hora, nem de que forma. E ele disse que não revelaria isso. Mas outras revelações acontecem. Isso é fantástico. E ao mesmo tempo, pra gente que não tá acostumado com isso, soa até às vezes meio... Nossa, mas por que precisa disso tudo? Mas essa é a beleza, é a buscar crescer no conhecimento e na graça. Isso está na Bíblia. Em Pedro, capítulo... eu não vou lembrar. Mas ele fala que a gente tem que crescer no conhecimento e na graça. Isso que a gente está fazendo é crescer no conhecimento de uma palavra, de uma coisa. Agora tu imagina só, eu confesso, eu nunca consegui ler a Bíblia inteira, li vários pedaços já, e agora comprei uma Bíblia maior, com letras maiores, para conseguir ler melhor. E isso tudo é muito fantástico, e Deus quer isso. Ele quer que a gente se esforce. E na homilia de hoje o padre fala sobre aquela pintura do Michelangelo, né, no teto da Capela Sistina, que tem Deus esticando o braço completamente, e o homem assim, meio com o dedo murcho, que se ele esticar o dedo, ele encosta em Deus. E ele quer isso, ele quer que a gente estique o dedo, ele quer que a gente busque crescer em conhecimento e na graça. Então, isso aqui pra mim tá sendo ótimo, ótimo. Eu nunca tinha estudado algo como isso. Pegar, por exemplo, São José, uma parte da igreja. Só um pedaço, só São José. Olha quanta coisa. Repito, aqueles que durante séculos traduziam Apolu como divorciar-se não o fizeram com más intenções. Eles apenas careciam de um verdadeiro entendimento da grandeza sobrenatural de São José, porque ainda não se havia desenvolvido uma teologia de São José. Não podemos mudar a história, mas agora que a Igreja começou a entender de fato a grandeza de São José, podemos dar um direcionamento para o futuro. Nossa compreensão da perfeita e amorosa união de São José com a vontade de Deus, bem como da sua justiça e reverência, deve afastar qualquer interpretação que afirme que ele desejava divorciar-se da esposa. Tal interpretação é teologicamente indispensável por causa do que agora sabemos ser verdadeiro a respeito de São José. Vejamos os motivos disso. A definição teológica da virtude e da justiça é que ela dispõe a pessoa a sempre dar a Deus e aos outros o que lhes é devido, em toda sorte de acontecimentos, sejam favoráveis ou adversos. São José sempre fez a vontade de Deus e exercitou com perfeição a virtude da justiça. Desse modo, é teologicamente impossível sustentar que São José tivesse decidido fazer algo que Deus odeia. Que seria ser injusto. Quando alguém, por aversão, repudia a mulher, diz o Senhor, Deus de Israel, cobre de injustiça as suas vestes. Diz o Senhor dos exércitos, acautelai, pois a vossa vida e não sejais pérfidos. Gente, eu preciso confessar um negócio. Tem aqui ML capítulo 2, 16, que é essa passagem aqui. Eu não sei o que é ML. ML, Malaquias, é isso? Eu acho que é, não é? Malaquias, é o livro do profeta Malaquias. Pois é, não me lembrava dessa a sigla, né? Agora, se você que está lendo isso é divorciado, não entre em pânico. Deus odeia o divórcio, não você. É verdade que a Igreja Católica, seguindo o ensinamento do próprio Jesus Cristo, diz que o divórcio é impossível no caso de matrimônios sacramentais válidos.
e apenas tolera o divórcio civil em casos extremos. Olha só, aqui ele manda que a gente busque ler aqui Marcos, capítulo 10, versículos de 2 a 12. E aqui ele pede para a gente ver Mateus, capítulo 19, de 3 a 18. E a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, de 10 a 16. E aí, aqui, por quê? Porque ele está falando sobre o divórcio, né? Então, de repente você queira se aprofundar mais no divórcio, é interessante a gente ler isso aqui. Não, mas vamos ler aqui. Vamos ler Marcos. Marcos 10. Capítulo 10. Versículos de 2 a 12. Chegaram os fariseus e perguntaram-lhe, para o pôr à prova, se era permitido ao homem repudiar sua mulher. Ele respondeu-lhes, que vos ordenou Moisés? Eles responderam, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e despedir a mulher. Continuou Jesus, foi devido à dureza do vosso coração que ele vos deu essa lei. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois não serão senão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Não se separe, pois o homem o que Deus uniu. Em casa, os discípulos fizeram-lhe perguntas sobre o mesmo assunto. E ele disse-lhes, quem repudia sua mulher e se casa com outra, comete adultério contra a primeira. E se a mulher repudia o marido e se casa com outro, comete adultério. Então, como Maria já estava prometida, casada, né? Ele chama aqui de ela estava esposada, né? Ele não faria isso. E aí ele pede que veja Mateus 19, capítulo 19 de Mateus. De 3 a 12. Os fariseus vieram perguntar. Os fariseus vieram perguntar-lhe e pô-lo à prova. É a mesma coisa, né? Aqui é a mesma passagem. E a primeira carta, 1 de Coríntios 7. De 10 a 16. Aos casados, mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, e se ela estiver separada, que fique sem se casar, ou que se reconcilie com seu marido. Igualmente, o marido não repudie sua mulher. Aos outros, digo eu, não o Senhor. Se um irmão desposou uma mulher pagã, sem fé, e esta consente em morar com ele, não a repudie. Se uma mulher desposou um marido pagão e este consente em coabitar com ela, não repudie o marido, porque o marido que não tem a fé é santificado por sua mulher, assim como a mulher que não tem a fé é santificada pelo marido que recebeu a fé. Do contrário, os vossos filhos seriam impuros,
quando na realidade são santos. Mas se o pagão quer separar-se, que se separe. Em tal caso, nem o irmão nem a irmã estão ligados. Deus vos chamou a viver em paz. Aliás, como sabes tu, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabes tu, ó marido, se salvarás tua mulher? A invalidação ou nulidade católica não é o mesmo que um divórcio. A nulidade declara que nunca existiu um verdadeiro matrimônio. O divórcio, por outro lado, dissolveria um vínculo matrimonial válido. A Igreja admite a separação legal de esposos validamente casados, que não é nenhuma declaração de nulidade, nem uma tentativa de divórcio, desde que os esposos separados não busquem romper o vínculo matrimonial. Repito, Deus não o odeia por ter passado por um divórcio civil. Ele odeia o divórcio. É preciso ressaltar ainda que nem todos os que desejam um divórcio civil ou o obtêm estão cometendo um pecado ou uma ofensa moral contra Deus. E o motivo é que pode haver circunstâncias únicas em cada caso específico. Agora, voltemos ao matrimônio de São José. São José estava passando por um teste. Sua virtude e sua cooperação com a graça precisavam ser postas à prova, porque Deus pretendia fazer de São José um novo Abraão, um pai espiritual para um novo povo da aliança. Se São José passasse no teste mediante uma amorosa disposição de sacrificar-se inteiramente, Deus o abençoaria com uma bênção muito maior do que já havia concedido a qualquer homem que já viveu. Não é preciso dizer que São José passou no teste. Muitos dos padres da Igreja descrevem de forma magistral como São José passou no teste por sua justiça e reverência sobrenaturais. Orígenes diz o seguinte: José era justo e a Virgem era imaculada. Mas, quando desejou despedi-la, foi pelo fato de reconhecer nela o poder de um milagre e o imenso mistério do qual ele se considerava indigno de se aproximar. Portanto, humilhando-se diante de tal grandioso e inefável fenômeno, ele tentou afastar-se, tal como São Pedro humilhou-se diante do Senhor e disse: Afasta-te de mim, Senhor, pois sou pecador. E como confessou o chefe que mandara falar o Senhor: Não sou digno de que entreis sob meu teto, pois não me julguei sequer digno de ir a ti. Ou como disse Santa Isabel, a Virgem Santíssima: E como mereci que a mãe do meu Senhor viesse me visitar? Do mesmo modo, o justo José humilhou-se e teve medo de unir-se a tão excelsa santidade. Fecha aspas. São Basílio Magno diz o seguinte: José descobriu tanto a gravidez de Maria como sua causa, a saber que era do Espírito Santo. Por isso temeu ser chamado esposo de tal mulher e desejou despedi-la em segredo, pois não ousava revelar o que acontecera nela. Além disso, por ser justo, desejava a revelação do mistério. Fecha aspas. Santo Efraim da Síria diz o seguinte: Mas ele pensou em despedi-la principalmente para não cometer o pecado de permitir-se ser chamado pai do Salvador. Ele temia viver com ela, pois não queria desonrar o nome do filho da Virgem. Foi por isso que o anjo lhe disse: Não temas receber Maria em tua casa. É porque pensa o seguinte, pensa que quando ela falou aquilo para ele pensou o seguinte: imagina, se Deus colocou um filho nela e é virgem e é para vir dela dessa forma, se eu ficar junto dela, vão pensar mal dela, vão pensar que isso pode ser uma mentira dela, ou pode ser que as pessoas podem desconfiar dela ou até mesmo, né, de certa forma, que nem ele coloca ali também, vai expor ela, né? E aí por isso que ele pensou em se afastar.
São João Crisóstomo diz o seguinte: ó inestimável tributo a Maria! José acreditou em sua castidade mais do que em seu ventre, na graça mais do que na natureza. Ele viu claramente a concepção e foi incapaz de desconfiar da fornicação. Ele acreditava que era mais possível uma mulher conceber sem um homem do que Maria ser capaz de pecar. Fecha aspas. São Romano, o melodista, poeta do século VI, escreveu um belo poema que retrata o temor e a reverência de São José diante da misteriosa gravidez de Maria. Eis o poema. Então José, que nunca conheceu a Virgem, estacou, estonteado pela glória dela, e, contemplando o esplendor de sua forma, disse: ó resplandecente, vejo que uma chama e carvões em brasa te circundam. Isso me assusta, Maria. Protege-me, não me consumas. Teu ventre imaculado tornou-se, de repente, em uma fornalha ardente. Não deixeis que ele me derreta. Eu te imploro, poupa-me. Desejas que, como Moisés, no passado, eu tire os calçados, para que me aproxime e te escute, e tu me ensines a dizer: salve, noiva irrefreada. O amor, a fé e a humildade e a justiça e a reverência de São José são tão grandes que em momento algum ele suspeitou que Maria lhe fosse infiel. Maria era pura e inocente, e ele sabia disso. Tampouco considerou a possibilidade de outro homem ter tomado sua esposa à força. Ele tinha absoluta certeza de que Maria pertencia a Deus, e Deus cuidaria dela. São José confiava em Deus e confiava em Maria. Divorciar-se de Maria teria sido abandoná-la e deitar fora o matrimônio que Deus lhe dera. Por essa razão, São José desejava afastar-se de Maria, sabendo que Deus, que havia gerado a criança em seu ventre, cuidaria dela e da criança. São José amava Maria com imenso amor, e ter-lhe-ia sido uma tortura cogitar afastar-se dela. Mas ele amava a Deus em primeiro lugar. Sua decisão imediata foi dar a Deus o que José acreditava ser devido a Deus, isto é, distanciar-se de Maria, visto que ela pertencia a Deus, por justiça e reverência. Ele estava disposto a sair totalmente de cena. Foram essas as atitudes de São José que sensibilizaram o coração de Deus, solidificaram o matrimônio de São José e fizeram dele nosso pai na fé. São Bernardo de Claraval escreve o seguinte: porque ele, São José, quis deixá-la, ouviu agora não mais minha opinião, mas a dos padres da igreja. José quis deixá-la pela mesma razão que levou Pedro a implorar que o Senhor se afastasse dele, quando disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador, e pelo mesmo motivo que fez o centurião impedi-lo de entrar em sua casa, dizendo: Senhor, não sou digno de que entreis sob meu teto. Desse modo, José, julgando-se indigno e pecador, disse a si mesmo que um homem como ele não deveria viver sob o mesmo teto de uma mulher tão grandiosa e excelsa, cuja dignidade maravilhosa e superior enchia-no de reverência. Ele viu com temor e tremor que ela trazia consigo os sinais seguros da presença divina, e como não conseguia compreender o mistério, quis afastar-se dela. Pedro ficou assustado com a grandiosidade do poder. O centurião temeu a majestade da presença. Também São José, enquanto ser humano, teve medo da novidade do grande milagre, da profundidade do mistério, e por isso decidiu deixá-la em segredo. Estais surpresos de que José se julgava indigno da companhia da Virgem grávida? Afinal, não ouvistes que também Santa Isabel não pôde suportar sua presença sem temor e reverência? Como diz ela: de onde me vem
que a mãe do meu Senhor me venha visitar. É por isso que José decidiu deixá-la. Fecha aspas. De acordo com São Jerônimo e Orígenes, José não teve nenhuma suspeita de adultério porque conhecia a modéstia e a castidade de Maria. Ademais, ela havia lido na Escritura que a Virgem conceberia e que um rebento brotara no tronco de Jessé e de suas raízes florescerá um botão. Ele também sabia que Maria era descendente da linhagem de Davi. Assim, foi-lhe mais fácil acreditar que a profecia de Isaías se realizara nela do que pensar que ela pudesse ter se rebaixado à devassidão. É por isso que, considerando-se indigno de viver com uma pessoa de tão grande santidade, ele quis despedi-la secretamente, como quando Pedro diz a Jesus: afasta de mim, Senhor, pois sou pecador. O autor aqui está trazendo várias partes de vários doutores, enfim, pessoas que são importantes, santos. Antes foi São Bernardo de Claraval, agora é São Tomás de Aquino. Ele traz outras citações aqui de outros doutores, enfim, santos, né? São Tomás de Aquino também diz: José queria dar liberdade à Virgem, não porque suspeitasse do adultério da parte dela, mas porque, por respeito à sua santidade, temia viver com ela. Gente, desculpe que eu estou bocejando aqui. Nas revelações místicas de Santa Brígida da Suécia, a própria Santíssima Virgem falou da justiça e da irreverência com que agira São José ao descobrir sua gravidez. Nossa Senhora disse o seguinte a Santa Brígida: desde o instante em que eu, Maria, dei meu consentimento ao mensageiro de Deus, José, vendo que, tendo concebido pelo poder do Espírito Santo, eu estava grávida e crescia, admirou-se grandemente. Como ele não suspeitaria nenhum mal, mas recordava das palavras do profeta, que predisse que o Filho de Deus nasceria de uma virgem, ele se julgou indigno de servir essa mãe, até que o anjo, em um sonho, disse-lhe que não temesse, mas que me cuidasse com caridade. Curiosamente, o que Maria disse a Santa Brígida da Suécia é exatamente o que teria dito a São Mateus quando este escrevia seu evangelho. Reflitam. De que outra maneira São Mateus descobriria o que é narrado em Mateus, senão por Maria? Né? Maria contou para Mateus o que aconteceu. Se não em vida, depois ela, através do Espírito Santo, falou para ele, certo? São Mateus não conheceu São José, nem estava presente quando tudo aconteceu. A fonte da informação tinha de ser Maria, e Maria não disse a São Mateus que seu marido queria divorciar-se dela. Ela teria dito exatamente o mesmo que disse a Santa Brígida, ou seja, que São José não desconfiou de nenhuma imoralidade e sabia que Maria havia concebido do Espírito Santo. Ele teve medo daquela santidade. Maria não disse a São Mateus que o marido queria divorciar-se dela. Ao contrário, disse-lhe que o marido considerava indigno daquele importante papel e desejou afastar-se dela por justiça e reverência. São José compreendia plenamente o que estava acontecendo no ventre de Maria? Não compreendia. Ele não teria todas as informações necessárias para fazer um discurso teológico sobre como Deus estava assumindo uma natureza humana no ventre dela, e sendo um fiel judeu do século I, por certo, não teria entendido termos como união hipostática ou encarnação, pois estes surgiram na Igreja apenas após séculos de reflexão, oração e discernimento. No entanto, ele tinha a convicção de que o que estava acontecendo nela era de Deus. Não sabia como a criança havia surgido em seu ventre, mas vários santos e padres da Igreja asseguraram que ele jamais duvidou de que Maria fosse pura ou de que Deus estivesse agindo nela.
Ele não duvidou de Maria, antes duvidou de si mesmo e de sua capacidade de ser o marido de tal mulher e pai da tal criança. A grandeza de São José é que ele estava disposto a tornar-se um andarilho sem lar por amor a Deus e Maria. Ele não queria difamá-la com um divórcio, e ainda em segredo. Depois de Jesus Cristo, São José é o mais humilde de todos os homens, e estava disposto a sair de cena e desaparecer. Se Deus quisesse que ele permanecesse em cena, seria necessária uma revelação divina para mostrá-lo. Com exceção de Jesus Cristo, obviamente, nunca houve um homem tão abnegado e heróico em amor, fé, justiça, reverência e humildade como São José. É evidente que Deus já sabia ter o homem certo em São José, mas São José precisava ouvi-lo do próprio céu. E foi exatamente isso que o anjo fez ao aparecer a São José e falar-lhe em seu sono. Deus revelou a São José que precisava contar com sua disposição de sempre fazer a vontade de Deus. O próprio Jesus precisaria contar com a humildade e o amor sacrificial de São José, a fim de cumprir sua missão salvífica. Chegaria um tempo em que São José seria retirado de cena para que Jesus pudesse ensinar ao mundo sobre seu Pai Celeste, mas aquele ainda não era o momento. Não obstante, São José provara ser um homem confiável e obediente em face de toda sorte de acontecimentos favoráveis ou adversos. Deus podia confiar nele. A teoria da reverência ensina que na mente e no coração de São José, Deus vinha em primeiro lugar. Se dar a Deus o que pertence a Deus exigia que São José sacrificasse um futuro com Maria, então assim o fosse. Deus vem em primeiro lugar. Por amor a Deus, São José estava disposto a fazer um sacrifício maior do que qualquer patriarca do Antigo Testamento ou mártir do Novo Testamento jamais poderia fazer. Deus queria que São José fosse um novo Abraão, um homem disposto a sacrificar tudo pela santa vontade de Deus. E Deus recompensou o amor, a obediência, a justiça, a reverência e a humildade de São José, confirmando-o como chefe da Sagrada Família, pai de Jesus Cristo, terror dos demônios e nosso pai espiritual. São José recebeu como prêmio um tipo único de paternidade espiritual. E seus filhos serão tão numerosos como as das estrelas do céu. Deus fez dele o pai espiritual de uma nova criação. Deus transformou-o naquele que faz crescer. Os santos, teólogos e místicos que ao longo de séculos ensinaram que São José demonstrou perfeito amor, justiça e piedade reverente para com Deus e Maria, oferecendo-nos uma interpretação muito proficiente de Mateus 1, 18 e 24, que hoje está sendo ratificada no que a Igreja ensina a respeito de São José. Ele é o maior de todos os santos, o pilar das famílias e a glória da vida doméstica. Depois de Jesus Cristo, São José é o Justíssimo, o mais justo, amoroso e reverente de todos os homens. São João Paulo II diz o seguinte: por seu sacrifício total, José expressou seu amor generoso pela Mãe de Deus e deu-lhe um dom de si, enquanto esposo, conquanto tivesse decidido retirar-se, a fim de não interferir no plano de Deus que estava acontecendo em Maria. José obedeceu à ordem expressa do anjo e recebeu Maria em sua casa, respeitando o fato de que ela pertencia exclusivamente a Deus. São José, nosso pai espiritual, não é um homem desconfiado que tenta divorciar-se de nossa mãe espiritual. Depois de seu filho, São José é um modelo de amor sobrenatural, fé, justiça, reverência e humildade. Ele é um homem virtuoso de uma fé constante e pura. São Francisco de Sales diz o seguinte: no tocante a São José, no contante a sua constância, ele não a demonstrou de forma admirável quando, ao ver Nossa Senhora grávida
e sem saber como aquilo era possível, somente agitou-se com tormento, perplexidade e perturbação? Não obstante, apesar de tudo, ele jamais se queixou. Nunca foi severo nem rude com sua santa esposa, mas manteve o mesmo comportamento gentil e respeitoso que sempre tivera. A atitude de São José diante da gravidez de Maria é um exemplo para nós. Nosso Pai espiritual nos ensina a sermos justos e reverentes em toda sorte de acontecimentos. Ele nos ensina a dar a Deus o que lhe é devido, mesmo quando isso exige de nós a disposição de sacrificar tudo o que amamos. Nosso Pai espiritual nos ensina que não devemos agir com precipitação nem dureza ao depararmos com situações desconcertantes. Devemos levar tudo à oração e esperar a orientação e a luz do Senhor. Se formos amorosos, fiéis, reverentes e justos, Deus revelará tudo o que nos tornará muito fecundos. Santo Stanislau Papzinski diz o seguinte: quem foi mais santo que José? Quem foi mais pura que a Santíssima Virgem? E não obstante, ele, São José, quis abandoná-la em segredo. Mas com que prudência e retidão ele desejava fazê-lo? Ele não queria separar-se dela publicamente, para que não fosse difamada, mas secretamente, para que ela pudesse preservar o bom nome. Deveis aprender desse homem santo e justo, embora os atos de outras pessoas vos possam prejudicar e sejam ditos imperfeitos, deveis julgá-los em segredo, não abertamente, e julgá-los de tal forma que nem vossa consciência, nem o bom nome de tais pessoas sejam prejudicados. Se assim agirdes, não vos faltará a luz para que julgueis com justiça, como ao justo esposo da Santíssima Virgem não faltou luz para compreender a verdade sobre como ela havia concebido. Fecha aspas. Olha, é interessante ver como essa humildade de São José a gente pode perceber a justiça, né? Porque em momento algum ele duvidou, em momento algum ele quis ser injusto por achar que não merecia. E muitas vezes na vida a gente é assim, né? A gente acha que tá fazendo as coisas certas, as coisas boas, e acha que merece. Porque talvez José podia pensar, não, peraí, ela é minha esposa, né? O Espírito Santo concebeu nela, eu mereço, porque eu sempre fiz as coisas certas. Então, e a homilia de hoje foi exatamente sobre isso, né? Que é aquela passagem que fala que Jesus diz que tem duas pessoas rezando, um fariseu e um publicano, né? E o fariseu diz, não, mas eu faço tudo certo, eu estou aqui, obrigado, Senhor, por me fazer tão perfeito, tão bom. E o publicano está lá pedindo perdão pelos pecados dele, sendo né, com vergonha de olhar para cima e fazer a oração dele com a cabeça baixa. E São José também pensou, não, eu não sou digno. Mesmo diante de toda a perfeição de fé, de confiança em Deus que ele tinha, ele ainda achou que ele não era perfeito, ele não era bom o suficiente. E talvez, muitas vezes a gente é assim, né? Quando uma dificuldade aparece na nossa vida, a gente se pergunta, mas por que aconteceu comigo isso? Né? Poxa, eu faço tudo certo, eu vou na missa, eu cuido dos meus filhos, eu trabalho, eu não bebo, eu não fumo, eu não uso drogas, eu não traio, eu sou um cara bom, eu não minto, eu não mato ninguém, eu faço tudo certo. Por que isso está acontecendo comigo? Por que Deus não me concede uma bênção que eu tanto quero? Por que aconteceu comigo? Seja lá, eu perdi um emprego, perdi um filho. Por quê? Por que isso acontece comigo? Né? Perdi um pai, uma mãe, tô sem dinheiro,
não tô conseguindo prover direito para minha família, tô sem carro. E aí, por mais que tu faça tudo certo ainda, Deus tira de nós talvez aquilo que a gente mais deseja, aquilo que para nós é mais importante, para trabalhar em nós justamente aquilo que a gente precisa. Eu e a Dai havia hoje conversando inclusive disso, e uma coisa que até a Dai que comentou, ela falou assim, poxa, para mim amamentar era tão importante e Deus tirou de mim a chance de amamentar o quarto filho. O que ele quer me ensinar com isso? A gente conversando sobre isso hoje. E eu já falei para vocês que a gente também, toda vez que a gente quer aumentar a nossa casa, quer fazer a nossa casa, e aí pega pro meu lado isso, né? Que alguma coisa acontece e eu não consigo e a gente tá sempre, já um certo tempo nessa situação. E eu fico pensando agora, junto com essa reflexão da Daia de hoje e tudo isso que a gente tá vendo aqui, o que Deus quer trabalhar em mim? Talvez a vaidade? Porque eu sou um cara vaidoso, eu gosto de realizar as coisas, eu gosto de fazer as coisas. E uma coisa tão importante quanto dar uma casa maior para minha família, eu não estou conseguindo. De uma certa forma, é um momento de talvez eu trabalhar a minha vaidade. E talvez na tua vida que está me ouvindo aqui também tem algo que Deus não está te dando e é uma dificuldade que tu está enfrentando. E essa dificuldade talvez é uma coisa importante para ti. E talvez Deus queira trabalhar realmente isso. Te mostrar que Ele só não te dá porque talvez queira que tu cresça em alguma virtude, que tu cresça na fé, na confiança, na humildade de pensar, não, Deus, realmente, se tu não me deu minha casa, é porque eu não mereço. Se tu não me deu a chance de aumentar o meu filho, é porque eu não mereço. Se tu não me deu a chance de ganhar mais dinheiro, é porque eu não mereço. Se tu não me deu a chance de trocar de carro, é porque eu não mereço. Se tu não me deu a chance de mudar de casa, é porque eu não mereço. E aí a gente tem que confiar mais nele. E São José é de novo o exemplo e também nosso intercessor. Porque ele passou pelas mesmas coisas, então ele vai te entender se tu pedir a ele que te dê aquilo que está te faltando para compreender o que está se passando contigo. Porque essa é a paz que Deus quer pra gente. Essa é a paz que Jesus prometeu. A paz não é estar tudo bem o tempo todo, mas sim a gente estar em paz com as circunstâncias que a gente tem e acreditar, ter esperança em Deus. Mas não ter esperança em Deus para que mude aquilo que está ruim, mas ter esperança de que aquilo é para nos santificar, para alcançar o céu. Olha isso. E São José era isso. Ele deixou de lado tudo que ele tinha, né, de mais importante, que era deixar que a mulher da vida dele pudesse trazer a flor, que era Jesus, sem ele. Ele estava disposto a deixar aquilo acontecer, sem denegrir ela, sem difamar ela. Então rezemos e peçamos. Cada um faz uma oração individual. São José, eu te peço que me mostre quais são as virtudes que eu preciso crescer para que eu possa me tornar cada vez mais santo de encontro ao Pai. Que tu me conceda a oportunidade de ser um pai melhor, um esposo melhor, um marido melhor. E que tu também olhes por aqueles que estão agora nas suas casas, nas suas dificuldades, na doença, no financeiro, no casamento, no trabalho.
nas suas casas, nos seus relacionamentos, que tu possa olhar por cada um desses e ajudá-los a crescer naquilo que eles têm que crescer, nas dificuldades que eles estão passando, para que eles possam também buscar a santidade e um dia merecer entrar no reino que Jesus prometeu para nós. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e foi-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu entre mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu entre mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. São José, rogai por nós. Fiquem com Deus. E se chegou até o final desse vídeo, comenta aqui embaixo, José Justíssimo, rogai por nós. E até amanhã, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau.